E hoje encerraremos o capítulo 1, onde estaremos meditando dos versos 19 aos versos 27. Tenho dito que esse livro foi escrito para os judeus, cristãos, a fim de ajudá-los a aprender a viver a vida cristã. É interessante porque a gente precisa aprender a ser crente. Às vezes 60 anos se passam, como a nossa igreja está completando, e a gente ainda não aprendeu a ser crente. A gente não aprendeu ainda o que é ser cristão, o que é o cristianismo, seu fundamento, sua base, sua fé. E eis a razão que muitas vezes a gente não consegue botar em prática. Porque a gente só pode colocar em prática quando a gente aprende, quando a gente entende, quando a gente compreende. E esse livro é um livro prático, é um livro fácil. As lições que Tiago coloca aqui como espécies de provérbios, podem ser facilmente transportados para a nossa vida. Não é apenas para os judeus cristãos da dispersação, mas pode ser também para os cristãos não judeus de Cosmos. E por isso, eu queria nessa noite meditar com os irmãos aquilo que Tiago quer abordar nessa passagem, ao falar sobre a religião, a verdadeira religião. E eu preciso descobrir qual é a minha verdadeira religião. Se nós fôssemos capazes de fazer um autorretrato da nossa espiritualidade, como você desenharia isso? Você que é muito bom na selfie, você que consegue pegar o ângulo perfeito e mostrar a sua face mais bela, a sua pose mais bonita, e que ganha milhares de curtidas, como seria a selfie da sua alma? Se você pudesse fotografar agora, nesse exato momento, para colocar nas redes sociais, o autorretrato da sua espiritualidade, se pudesse ser captado nessa noite a sua adoração, não apenas do que sai dos seus lábios, mas daquilo que está permeado no seu coração, aquilo que está borbulhando na sua mente. O que seria capturado? Porque nós enxergamos apenas o que vemos, mas o nosso Deus enxerga aquilo que não vemos. Deus conhece o nosso interior. Deus não se impressiona com a sua mão levantada. Deus não se impressiona em você cantar de olho fechado. Deus não se impressiona a intensidade do seu aleluia, do seu glória a Deus, porque Ele sabe, Ele conhece, Ele vê. E se um crente é enganado, porque o diabo engana, é uma coisa. Mas se ele peca, porque engana a si mesmo, isso é uma coisa muito séria.
A ênfase em todo esse parágrafo é sobre o auto-engano. Do versículo 22 e 26, Tiago vai dizer e declarar exatamente isso. Tornai-vos, pois, praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. E ele repete isso, versículo 26, se alguém supõe ser religioso, deixando de refrear a língua, antes enganando o próprio coração, a sua religião é vã. Por isso ele começa dizendo assim: meus amados irmãos, tenham isto em mente, sejam todos prontos para ouvir, tardios para falar, tardios para irar-se. Pois a ira do homem não produz a justiça de Deus. Portanto, livre-se de toda impureza moral e da maldade que prevalece, e aceitem humildemente a palavra implantada em vocês, por 60 anos, 30 anos, 10 anos, 5 anos, 2 anos, 1 ano, 2 dias, não importa. Essa palavra está sendo implantada em vocês, e ela é poderosa para salvá-la, amém, igreja? Não é brincadeira o que fazemos nesse púlpito. A palavra de Deus, ao ser lançada à igreja, ela produz salvação, mas ela também pode produzir condenação. O pregador tem dupla responsabilidade: de transmitir a palavra de Deus fielmente e de orar. Mas é o Espírito Santo de Deus que aplica essa palavra em nossos corações. E ele tem dupla responsabilidade: salvar e condenar. A mesma palavra que salva, que liberta, que cura, também é a mesma que condena. Por isso, Tiago diz: seja praticante dessa palavra, não ouvinte, ou não apenas ouvinte, enganando a si mesmo. Aquele que ouve a palavra, mas não a põe em prática, é semelhante a um homem que olha a sua face no espelho e depois de olhar para si mesmo, sai e logo esquece da sua aparência. Mas o homem que a observa atentamente, a lei perfeita que traz a liberdade e persevera na prática dessa lei, não esquecendo o que ouviu, mas praticando, será o quê? Será feliz. Crente praticante da palavra é feliz. Porque a felicidade está na palavra de Deus, naquilo que fizer. Porque se alguém se considera religioso, mas não refreia a sua língua, engana-se a si mesmo, e a sua religião não tem valor algum. A religião que Deus, o nosso Pai, aceita como pura, imaculada, é esta: cuidar dos órfãos, das viúvas, em suas dificuldades, e não se deixar corromper pelo mundo. Qual é a religião que Deus aceita? Qual é? Ela precisa ser pura, ela precisa ser imaculada, e a prática dela é qual? Assistir órfãos e viúvas. E o que mais? Não se deixar corromper pelo mal. Semana passada a gente falou que a gente precisa parar de dar desculpas. Porque quem se deixa corromper pelo mal é você. Nós não estamos isentos de ser tentados, mas quem cede à tentação é você. O próprio Jesus diz: no mundo jaz do maligno, e nós seríamos bombardeados por ele.
com a sua cultura, com a sua influência, mas eu preciso não me deixar contaminar, me corromper pelas coisas que são do mundo. Eu preciso colocar em prática a minha fé amando ao próximo, cuidando do órfão, cuidando da viúva. Muitas pessoas estão pensando que são salvas. Muitos entram na igreja, domingo após domingo, se achando salvas. Mas lá em Mateus 7, versículo 22 e 23, Jesus vai dizer que essas pessoas estão enganadas. Porque se você ouve a palavra de Deus e não a pratica, você está enganando o seu coração. E Jesus vai dizer lá que muitos dirão, mas Senhor, eu preguei, Senhor, eu cantei, aleluia, santo, santo, poderoso, o grande eu sou. E deixa entrar aí. Abre uma vaguinha aí, Senhor. E aí Jesus vai dizer, é curioso, né? Quando eu estava nu, você não me vestiu. Passou de largo. Quando eu estava com sede, você não me deu de beber. Esse texto, ele tem conexões muito interessantes. Ele é estruturado de uma forma a se encaixar. Versículo 13 a 18, ele fala sobre tentação, e ele diz que a gente precisa parar de dar desculpas, dizendo que é Deus que está nos tentando, ou que é o diabo, ou seja lá quem foi, é a mulher, é o marido, é a serpente, e a gente fica dando desculpas, mas quem cometeu o pecado foi você, não foi o seu pastor, não foi o presbítero, não foi o diácono, não foi a sua esposa, não foi seu filho, foi você. Foi você. E automaticamente, para que a gente vença a tentação, é necessário estar fortalecido com a palavra de Deus. Lembra de Jesus no deserto? Quando o diabo chegou diante dele o tentando, e o diabo usava inclusive a palavra de Deus, e ele fez isso lá no Éden, com a mulher, mas distorcendo a palavra de Deus, aplicando a palavra de Deus de maneira errada, fazendo uma exegese errada daquilo que Deus havia dito, e Jesus de forma correta, ele repreende Satanás e o expulsa da sua presença. Para isso é necessário a gente parar com o sedentarismo. Nós somos muito sedentários em relação à palavra de Deus, e nós vamos ver isso hoje. O versículo 19 a 21, ele diz que a gente precisa ouvir, falar e não irar-se. Porque a nossa fala, versículo 26 e 27, precisa ser uma fala de justiça e santidade. Se não edifica, você deve ficar em silêncio. E esse é um grande desafio para a nossa língua. Porque nós somos propensos a falar aquilo que não edifica. Nós somos propensos a falar aquilo que não abençoa. Nós somos propensos a falar aquilo que não tem proveito algum. A verdadeira religião, ela está centrada na palavra de Deus. E aí, Tiago vai trazer algumas evidências de um crente verdadeiro. Eu queria que você fizesse um diagnóstico hoje. Colocar a sua vida em paralelo com o texto que nós acabamos de ler. E a primeira evidência de um crente verdadeiro, versículo 19 e 20, nos revela, é de que um crente verdadeiro, ele escuta mesmo, ele ouve, ele leva a sério essa palavra, ele não está aqui para jogar conversa fora. Ele vem em busca do saber, ele vem em busca da palavra de Deus, ele está em busca como aquele homem que busca a pérola,
que vai transformar a sua vida, o tesouro. E ele abre mão de tudo quando encontra esse tesouro, quando encontra essa pérola. O crente verdadeiro, ele ouve a palavra de Deus, ele escuta a palavra de Deus de forma séria, prestando atenção nos detalhes daquilo que Deus está dizendo, porque quando Deus fala, é única, é uma vez só. Eu posso pregar nesse texto dezenas de vezes, e todas as vezes que eu pregar, Deus vai falar algo novo. O texto é o mesmo, o pregador é o mesmo, o Espírito Santo é o mesmo, mas a palavra é nova, porque ela se renova. A palavra de Deus não é água parada, a palavra de Deus é água corrente, e ela lava, ela limpa, ela purifica. O crente fala menos, porque ele passa a falar a palavra de Deus, a boca está cheia da palavra de Deus, e quando ele fala, é Deus falando, e por isso ele fala menos, ele deixa que Deus fale através dele, e ele se controla sempre. Diz o texto, meus amados irmãos, e aqui Tiago usa uma relação de afetividade, nós somos irmãos. Quando o pastor está aqui à frente, ele não é um chefe, ele não é o cacique, ele não é o comandante, ele é o irmão em Cristo Jesus, passível dos mesmos sentimentos. E Tiago está dizendo, meus amados irmãos, nós somos irmãos, nós somos amados. E quando a palavra de Deus é pregada, nós temos que ser acolhidos como um pai que fala ao filho, para o bem dele. Não é para, como alguns falam assim, nossa, né, que chicotada, que paulada, porque o evangelho não bate. Deus não quer matar você. A Bíblia não foi escrita para te oprimir. A Bíblia foi escrita para te libertar. São palavras de amor. São palavras de libertação. São palavras de transformação. São palavras que mexem no nosso coração e que colocam a gente em movimento. Porque esse rio nos impulsiona a seguir, a caminhar, a ir em direção a Ele. Ele vai nos purificando, Ele vai nos transformando, Ele vai nos fazendo crescer para a glória do Senhor. E Tiago usa dois imperativos, tenham e sejam. Embora ele esteja falando com amor, mas é um imperativo. Exige de nós, a palavra de Deus sempre vai exigir de nós uma atitude. Nós não podemos ser passivos à palavra, só receber. Porque senão você fica igual uma caixa d'água, que você recebe a água, mas não tem saída, e ela apodrece dentro de você. Você precisa ter saídas, e quanto mais, melhor. Você vai colocando em prática aquilo que Deus vai falando a você, você vai colocando em ordem a sua casa, você vai transformando a sua vida. E Ele vai dizer, tenha isso em mente, a gente precisa inculcar na nossa cabeça. Deuteronômio 6, Deus vai falar para Moisés, Moisés fala para os pais para inculcarem na cabeça dos seus filhos. Da mesma maneira que você fala para o seu filho, vai escovar o dente. Todo dia, toda hora, 3, 4, 10, 11, 200 vezes no dia. Vai escovar o dente, menino. Já escovou o dente? Até que ele aprende que ele tem que escovar o dente, assim também é a palavra de Deus. A gente tem que inculcar, colocar na nossa mente, para a gente fazer sozinho. Sejam todos prontos para ouvir.
Deixe-se ser pronto. Permita-se. Venha para a igreja e se abra e diga: Senhor, usa essa palavra. Aplica na minha vida. E ela é inclusiva. É para todo mundo. Porque às vezes você fala assim: poxa, se o irmão fulano de tal estivesse na igreja hoje, eu ouvisse essa palavra, olha. Mas se ele não está aqui, meu irmão, é porque a palavra não era para ele, é para você. Que às vezes a gente quer a mudança no outro, mas Deus quer fazer a mudança em você, não é no outro. É contigo, é um recado de Deus para você. Todo dia Deus tem algo para falar contigo. Todo dia Deus quer comunicar algo a você, e você precisa estar pronto para ouvir isso. Agora, Tiago mostra que há uma grande preocupação no seu coração. Porque nós somos, muitas vezes, afobados no falar. E Tiago diz que a gente precisa ser tardio. Lá no capítulo 3, versículo 9 a 10, Tiago vai voltar nesse assunto. Ele vai dizer assim: com a língua bendizemos o Senhor e Pai, e com ela, a mesma língua que cantamos santo, santo, a gente vira para o irmão e fala: demônio, praga. Isso porque está na live e a gente não pode falar outras palavras. Mas a gente usa o nosso linguajar, amaldiçoando os homens, amaldiçoando nossos líderes. Só que como é que você pode dizer santo, santo, glória a Deus, e amaldiçoar aquilo que Ele criou? Como um Deus que é santo e glorioso pode fazer uma maldição? Deus é bom ou não é? Porque quando amaldiçoamos alguém que foi feito à imagem e semelhança de Deus, a quem nós estamos amaldiçoando? Ao Deus que o criou. Quando o homem foi se justificar diante de Deus por ter comido da árvore, ele diz: é a mulher que tu fez. Quando a mulher foi arguída, ela diz: a serpente que o Senhor criou. Ou seja, aquilo que Deus fez bom, e por causa da nossa inclinação para o mal, as tentações, caímos, pecamos, a gente lança a culpa em Deus. Não, lança a culpa em você. Somos nós. Seja tardio no falar, porque você pode estar pecando contra Deus. Em Tiago 4:11, ele vai dizer: irmãos, não falem mal um dos outros. Você pode repetir isso? Não fale mal uns dos outros. Diga para o seu irmão: meu irmão, não fala mal de mim, porque eu também não vou falar mal de você. Fala para sua mulher aí, marido, não fala mal de mim. E mulher, fala para o seu marido: não fala mal de mim. Os crentes estão indo para redes sociais falar mal dos irmãos, se precipitando. Quando você tiver um problema, entra no teu quarto, fecha a tua porta e vai falar com aquele que criou o teu marido. Fala com ele. Fala: Senhor, é prova, é? É teste, estou passando, estou... Pergunta para ele, foi ele que criou. Diz: Senhor, e aí, o que eu faço? Me ajuda a desatar esse nó, porque é um nó pior do que de marinheiro, o negócio não anda. Dá uma ajudinha aí, quebra a perna, né? Mas ele morder a língua, né? Deus pode, Deus é poderoso. Tem umas orações imprecatórias ali em Salmo que é boa. Mas fala com Ele. O problema é com o Criador.
Porque se você falar para o outro, você está em pecado. Porque a palavra de Deus diz: irmãos, não falem mal um do outro. Se o teu irmão está em pecado, você tem que falar com ele. Se ele não te ouvir, vai falar com Deus, que o criou. Versículo 9, capítulo 5 diz: irmãos, não se queixem uns dos outros, para que não sejam julgados. Porque o juiz está à porta. Aí você fala: aquele irmão é mentiroso. Mas você não é? Nunca mentiu? Deus pode te julgar por isso? Sim ou não? Os mesmos pecados que ele comete são os mesmos que eu cometo também. Por isso eu não posso julgar. Porque o justo juiz fará isso no seu tempo. Então, falar tardiamente é uma ação contida, entre outras duas. De um lado, eu preciso ouvir prontamente. Do outro lado, eu preciso irar-se tardiamente. E aí no meio aí está o falar moderadamente. Ser comedido nas palavras. E aí Tiago vai nos ajudar isso. Para a gente ouvir prontamente, o versículo 21 do capítulo 1 vai dizer que a gente precisa aceitar humildemente a palavra implantada em você, a qual é poderosa para salvá-lo. Então ouça prontamente a palavra de Deus, para na hora que a palavra vier na sua boca, não venha a palavra do seu coração, mas venha a palavra de Deus. O grande problema é que a gente fala daquilo que o coração está cheio. Versículo 22 vai dizer: seja praticante dessa palavra, e não apenas ouvinte. Porque se você é apenas ouvinte, você está enganando a você mesmo. Mas ele coloca do outro lado o irar-se tardiamente. E ira é sentimento de indignação. Mas a ira como sentimento não é pecado. O problema da ira é quando ela se torna uma atitude. E aí esse sentimento vai nos levar a falar ou agir impulsivamente na prestação ou na pretensão de ser justo ou de fazer justiça. Mas convenhamos, eu posso fazer justiça? Sim ou não? Eu consigo converter o coração de alguém? Sim ou não? Nem o pregador, eu falei isso. O pregador prega a palavra e ora. Quem faz e aplica a palavra é o Espírito Santo de Deus. É Ele que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Não sou eu. E se você ficar tagarelando muito no ouvido dele, aí você não vai permitir que o Espírito Santo fale a ele. Porque a tua voz vai ficar ecoando, 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 ecoando. E existem muitas vozes no mundo, não é só você que fala. Aí você fala para o outro, aí o outro vai falar também. Aí o pai, a mãe, o irmão, a tia, o avô, o pastor, a sogra, o sogro. E vai botando todo mundo na lista aí. E aquele que deveria falar ao coração fica calado. Igual no livro de Jó. Enquanto a mulher, Jó, os amigos, os servos falava, a situação só piorava. Quando eles resolveram ficar em silêncio, o que acontece? Aí a cura vem. Aí Deus começa a falar. Aí Deus começa a ministrar. Aí a voz de Deus se faz ouvir. E aí Jó entende. E Jó, eu estava cego até agora eu posso ouvir, eu posso ver. Eu testifico quem é o Senhor. A gente se ira muito fácil. Só que a palavra de Deus vai dizer em Tiago 1:20, a ira do homem não produz a justiça de... Não produz a justiça de
Deus. Enquanto você age, é só você que age. Enquanto você fala, é só você que fala. E nada acontece. Porque na minha voz e na sua voz não tem poder nenhum. Na minha voz e na sua voz não tem justiça algum. Porque se você falar, o outro vai falar assim, mas você faz isso também. E aí vira um pé de guerra. É um hall de acusação. É a arena do... né? Trucação. Vamos de boxe. Você bate cá, eu bato de lá. E no final são os dois machucados. Agora, quando a justiça de Deus se revela, quando Deus fala, meu irmão. Falando Deus, quem resistirá? É uma pancada só. Então quem é que tem que falar? Deus. É Deus quem fala. Lá em Efésios capítulo 4, versículo 26 e 27, a palavra do Senhor vai dizer: quando vocês ficarem irados, não pequem. Ficar irado, ter um sentimento de ira, ficar chateado, ficar magoado, ficar revoltado com alguém, isso não é pecado. Porque nós temos sentimentos. E quando nossos sentimentos são feridos, isso machuca, isso dói. A gente fica irado. Por que pisou no meu pé? Por que falou isso? Mas não peque. Seja tardio em falar. Seja tardio em retrucar. Dá outra face. Apazigue a sua ira antes que o sol se ponha. Não dê lugar ao diabo. Lembra da tentação? Lembra do que eu falei semana passada, que Lutero falou que eu não posso impedir que os urubus voem sobre a minha cabeça, eu não posso impedir que ele faça ninho. Eu não posso deixar que esse desejo me engravide, e o engravidamento disso vai gerar a morte, o rompimento, a destruição. O diabo vem matar, roubar, destruir. E ele nos tenta, ele quer colocar a palavra nas nossas bocas. Ele quis fazer isso com o próprio Filho de Deus. Diga para o Senhor, fala isso, fala aquilo outro. E ele vai dizer, não tentarás o Senhor teu Deus. Falar tardiamente, então, é uma ação contida entre essas duas, ouvir e irar. Eu ouço a voz de Deus e ouço a voz do inimigo e eu me contenho. Eu falo moderadamente. Isso está registrado lá em Provérbios, capítulo 10, verso 19. Quando são muitas as palavras, o pecado está? Então, quem fala demais, o que acaba acontecendo? O pecado se faz presente. Mas quem controla a língua é sensato. Evita a ira e evita o pecado. Por isso, cuidado. Porque falar tardiamente não significa que você tem que ser omisso. Nem que você assente. Concorda com aquilo. Falar tardiamente não é deixar para lá. Falar tardiamente não é ignorar. Falar tardiamente não é fingir que nada aconteceu. Omissão também é pecado. Ser cúmplice também é pecado. Mas quando eu for confrontar, eu devo confrontar com a palavra de Deus. Sempre com a palavra de Deus. Para isso eu preciso ter os meus ouvidos prontos a ouvir. E ele vai dizer assim, portanto, despoje-se de toda impureza, do acúmulo de maldade. A gente vai acumulando maldade. Como é que eu acumulo maldade, pastor?
O nosso coração, ele absorve tudo o que eu ouço e tudo o que eu vejo, não é? A concupiscência dos olhos e a concupiscência do coração. Então, o que eu estou vendo? Do que eu estou enchendo o meu coração? Perceba, por exemplo, a reação dos nossos filhos hoje, que ficam lá jogando Free Fire, não é? Trocando tiro com os outros, o tempo todo, matando, jogando bomba. Como é que estão as reações dele em relação às falas? Porque a boca fala o que o coração está cheio. E eu preciso me despojar, eu preciso me livrar de toda maldade, de toda impureza que vai se acumulando. É por isso que Jesus chega para aqueles que o seguiam e falava assim, olha, vinde a mim, você está sobrecarregado. E a sobrecarga dele era de religiosidade, de uma falsa religião, dos seus impulsos humanos que dominavam o seu coração. E aí Tiago diz, acolhei a mansidão. E mansidão a gente sabe que é fruto do Espírito. Se a imundícia, a impureza, a maldade são frutos do pecado, da carne, a mansidão é fruto do Espírito. A palavra em vós implantada, ela é poderosa para salvar a nossa alma. Nós precisamos confiar nessa palavra, ouvir essa palavra, descansar nessa palavra. Mas como eu falei, Tiago diz que não basta apenas escutar. É necessário também praticar. E essa é a segunda evidência. A segunda evidência é a prática da palavra. Ele volta novamente com o imperativo sejam, tornem-se, deixe-se ser moldado na prática da palavra de Deus, e não apenas ouvintes, enganando a si mesmo. Sabe qual é o problema? Nós somos sedentários em relação à palavra. Deixa eu fazer uma soma rápida com vocês aqui, da nossa espiritualidade sedentária. Quanto tempo dura um sermão aqui na Igreja Presbiteriana de Cosmos? Cerca de 1 hora, certo? Então você ouve 1 hora de sermão. A grande maioria de nós no domingo só ouve 1 hora de sermão, nada mais. Porque quem vem de manhã não vem à noite, quem vem à noite não vem de manhã. Geralmente é 1 hora. Um ou outro ouve 2 horas, que vem de manhã e vem à noite. Isso quando o pastor prega de manhã. Quando não é o pastor que prega de manhã, é só meia hora. Então você vai ter 1h30. Botando na média 1h45 no domingo. Durante a semana, nós temos o estudo às quintas-feiras. Mais ou menos 1 hora também de estudo. Quantas pessoas vêm no estudo bíblico da semana? Pouquíssimas. Pouquíssimas. Mas os que vêm, conseguem mais 1 hora da palavra de Deus. Já são 2 horas. Na semana. Aí vamos dizer que você em casa, reserve 15 minutos, de 15 a 20 minutos, e olha aqui, isso é raro, pessoas separarem 15 a 20 minutos diariamente, eu estou falando diariamente, para orar e ler a Bíblia. Se você faz isso regularmente, todos os dias, os 7 dias, isso vai dar mais ou menos 2 horas na semana. Nós temos 4 horas na semana. Mas a nossa semana compõe-se de quantas horas? Quantas horas? 168 horas você tem na semana. Isso significa que você ouve 4 horas a palavra de Deus durante a semana e fica 164 horas ouvindo o quê? Enchendo o seu coração de quê? É suficiente? Sim ou não? Dá para lutar com Satanás? Dá para entrar no ringue com ele, trocar
fazer trocação com ele? Vai derrotá-lo, igual Jesus fez lá no deserto? Ou vai ceder à tentação? Se a gente traduzir isso para mês, nós estamos falando de 70 ou 702 horas. No mês. E aí, sabe quantas horas por mês você ouve a palavra de Deus? 18 horas. Não dá nem um dia. Porque um dia tem 24. Se a gente jogar isso para anos, são 8.552 horas que você vive por ano. E sabe quantas horas de palavra você ouve? Dentre essas 8.552 horas, 208 horas. Sabe o que isso significa? Obesidade mórbida. É tanto peso na tua vida, é tanto pecado acumulado, porque se é a palavra que santifica, se é a palavra que purifica, dá para purificar? Dá para limpar? Dá para ser santo? Dá para ser santificado? Não dá. Paulo Freire, ele dizia o seguinte: a teoria sem a prática vira verbalismo. E aí a gente fala, fica verbalizando. O que mais você tem hoje a gente verbalizando? É tanto tagarela, é tanto papagaio de pirata. Eu olho para as redes sociais e o cara fica lá falando um monte de baboseira. Ideias que não são deles. Assim como prática sem teoria vira ativismo. E hoje a gente vive num mundo ativista, que não tem prática, é só teoria. Tudo isso que está sendo dito hoje é teorias, nada prático, nada real, nada comprovado, nada experimentado, só narrativas, só blá blá blá. No entanto, quando você une a prática com a teoria, tem-se praxis. A ação criadora, que modifica realidades. A palavra de Deus tem que transformar. Tem que fazer morrer a velha natureza. Porque senão é blá blá blá. É religião. Sabe qual é o problema? É que a gente vive como esse exemplo de um homem que se olha no espelho, fica ali durante 1 hora contemplando a sua imagem no espelho, vê que está tudo errado, mas aí se afasta do espelho. E passa o restante da semana longe do espelho. Se esquece da aparência. O principal papel do espelho é autoexame. Não é? É para me autoexaminar. Para olhar para mim mesmo, para a minha aparência, para o que está errado, o que precisa melhorar, o que pode melhorar. E a palavra de Deus é a mesma coisa. Ela nos apresenta não apenas o que somos, mas a palavra de Deus, ela nos apresenta o que nós devemos ser. A palavra de Deus não diz apenas que você é um pecador, porque isso todo mundo sabe. Mas a palavra de Deus te mostra como deixar de ser um pecador. E isso você precisa aprender. Porque saber que você é um pecador só te leva a um lugar: a condenação eterna, porque todo pecador já está condenado. Mas aquele que é liberto pelo sangue de Cristo Jesus, transformado pela palavra de Deus, que coloca em prática aquilo que ele ouve,
esse tem a vida eterna. Por isso, Tiago diz: evidencie esse evangelho. O evangelho é feito de evidências. Evidências. Tem que estar claro, como o dia, que Cristo habita em você. Porque quando Cristo habita em você, você é luz. Quando Cristo habita em você, você é sal. Você preserva, você não destrói. Você conserva. Você ilumina. Por isso ele diz: se alguém se considera religioso, mas não refreia a língua, engana-se a si mesmo, a sua religião não tem valor algum, não tem valor algum. É história para boi dormir. Porque a religião que o nosso Deus e o nosso Pai aceita como pura, imaculada, é esta: cuidar dos órfãos e das viúvas. Você tem cuidado dos órfãos e das viúvas? De maneira prática, você tem cuidado daqueles que estão necessitados, daqueles que carecem do Evangelho, está pensando só em você mesmo. A sua vida é em prol de você, suas conquistas, seus ideais, seus sonhos, seus pensamentos, suas vitórias, suas celebrações, suas curtidas, sua galera, seu povo, seus seguidores. Mas é esse o Evangelho que agrada ao Senhor? É essa religiosidade que Deus quer ver em você? Não. A gente precisa assistir as pessoas nas suas dificuldades, a gente não pode passar de largo. A gente precisa se deixar ou ser transformado pelo Espírito Santo de Deus, porque senão, meus amados irmãos, a gente vai se corromper pelo mundo. O que Tiago está dizendo para a gente é que religioso, essa palavra não, jamais foi usada para se referir a um estilo de vida de discípulo. Religião estava vinculada a um conjunto de regras, de ritos, práticas por judeus, fariseus, pelos povos pagãos. Ela não é uma palavra comum, ela não aparece no Novo Testamento, apenas aqui em Tiago. É uma palavra de conotação negativa, porque Jesus não nos chamou para ser religiosos, Jesus nos chamou para ser discípulos. E o que o discípulo faz? O que o mestre manda. O discípulo, ele é servo do mestre, ele é escravo do seu Senhor. Ele não tem vontade própria. Ele renuncia o seu eu, ele nega-se a si mesmo, porque ele busca e encontra sabedoria apenas em Cristo Jesus. O religioso não. E a religião aponta para um perigo. Porque a gente transforma a espiritualidade cristã em ritos externos. Olha como ele é espiritual, ele levanta a mão, ele fecha o olho, ele fica em pé, ele se senta, ele canta, ele prega. E isso é o que a religião diz que você tem que fazer. Isso é o que a igreja diz que você precisa fazer. Isso é um princípio litúrgico. Mas uma experiência real e transformadora com o Evangelho se evidencia no uso da palavra. O que está saindo da sua boca. Porque a palavra coloca cabresto na nossa língua, coloca domínio. Olha o que diz o texto: se alguém se considera religioso, mas não refreia a sua língua, engana-se a si mesmo, sua religião não tem valor algum.
se o seu palavreado, se a sua maneira de negociar, se a sua maneira de exortar, se a sua maneira de viver a vida não é regida pela palavra, você é mentiroso. Lá em Tiago 3,3 ele vai dizer: quando colocamos freio na boca dos cavalos, para que eles nos obedeçam, podemos controlar o animal todo. A palavra de Deus é esse cabresto que Deus coloca em nós para nos refrear, para nos dominar, para nos controlar. E nós precisamos se deixar ser dominados por ela, porque senão vai ser igual lá em Salmo 32, que Davi diz que enquanto ele calou os seus pecados, seus ossos envelheceram pelos seus constantes gemidos, e as transgressões e as pisaduras foram enfermando, foram machucando, foram destruindo. E aí Deus fala: Davi, é assim? Sabe por que está acontecendo isso com você? Porque você não ouviu os meus conselhos. Porque quando eu ouço a palavra de Deus e coloco em prática esses bons conselhos que Deus me dá, Deus não precisa usar cabresto e freio em mim. Deus não precisa me tratar como uma mula, como um cavalo. É por isso que às vezes você vem na igreja e fala: nossa, que coice, nossa, que pancada, nossa, que paulada, nossa, que soco no estômago. Porque a palavra de Deus não está em prática na sua vida, porque se tivesse, você faria: nossa, que bênção, que maravilha, que sermão abençoado, como Deus é poderoso, que coisa boa, é isso mesmo, fala Deus. Quero mais, Senhor, quero ser mais controlado pelo Teu Espírito, quero ser mais vivificado pela Tua Palavra, quero viver cada vez mais isso. Mas não, sai de mimimi, não volto mais nessa igreja não, estou chateadinho, sabe? Procurar a tua turma de religioso, meu irmão. Porque não é religioso que Deus procura, são adoradores. E para adorar o Pai tem que ser em espírito, e para adorar o Pai tem que ser de verdade. Não pode ser enganando a si mesmo, não pode ser enganando ao outro. Tiago fala: coloque em prática essa palavra. Capítulo 3, verso 10 e 12, ele diz: da mesma boca procedem bênção e maldição. E ele diz: meus irmãos, não pode ser assim. Não pode ser assim. Você pode dizer isso bem alto? Não pode ser assim. Não posso estar aqui no púlpito, ou aí na igreja, adorando ao Senhor, e depois no corredor da igreja está falando mal do irmão. Não pode ser assim, meu irmão. Acaso pode sair água doce de água amarga da mesma fonte? Meus irmãos, pode uma figueira produzir azeitona, ou uma videira figos? Da mesma forma, uma fonte de água salgada não pode produzir algo doce. Amém, igreja? Até aqui nos ajudou o Senhor? Porque a boca fala de Jesus o que está cheio o coração. Segundo, na prática da justiça. Fazer justiça não é o que o povo fala de castigar, de punir o transgressor. Fazer justiça é cuidar daqueles que são vítimas de uma sociedade, de um sistema injusto, do necessitado. É reivindicarmos diante de Deus que as autoridades constituídas por Ele cumpram o seu papel. Não é ficar difamando o governo, não é ficar difamando fulano, beltrano. Nós não temos. Tem que entrar no quarto, tem que conversar com Deus. Nós precisamos nos mover na direção dos que
sofrem. Nós precisamos cuidar daqueles que são vítimas, dos necessitados, das viúvas, dos órfãos. Ao invés de ficar dizendo, não, mas o governo não faz nada, não, isso é do governo. Não, é você, meu irmão. O governo vai se virar lá com Deus, mas você também tem que fazer o seu papel. Nós devemos praticar a justiça, não a justiça dos homens, mas a justiça de Deus. E por fim, na prática da santidade. Paulo dizia para os seus discípulos, sede santos, assim como Cristo é santo. Jesus disse para os seus discípulos, sede santos, como eu sou santo. E Paulo vai dizer, eu ainda não alcancei o alvo, mas eu prossigo para lá. Sede meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. Enquanto nós não alcançarmos a santidade de Cristo, ainda tem algo errado. Ainda precisamos de mudanças, ainda precisamos de transformação, ainda precisamos da palavra de Deus. Tiago vai dizer, a religião que Deus, o nosso Pai, aceita como pura e imaculada é esta, não se deixe corromper pelo mundo. E o que é o mundo? O mundo é esse sistema de valores, essas atitudes que estão sendo construídas a partir de uma ruptura com Deus. Então, tudo que há no mundo procede de quem? De Satanás, meus irmãos. O mundo jaz do maligno. A cultura na qual nós estamos imersos tem uma mente por trás, e essa mente é Satanás, que quer corromper, que quer destruir. E nós precisamos, com a palavra de Deus, confrontar. Não podemos ser omissos. Falar moderadamente, mas cheios do Espírito Santo do Senhor. O que é o mundo para a gente? Olha para a sua agenda. Nela tem mais coisas do mundo ou mais coisas de Deus? Como é que você lida com a sua agenda? Como nós lidamos com os nossos recursos? Eles servem mais aos propósitos de Deus ou mais aos propósitos do mundo? Se você é fiel dizimista, dos 90% que fica com você, você os usa também para a glória de Deus ou usa para o mundo? Como que nós lidamos com a nossa sexualidade? Ela está em acordo com a palavra de Deus? Ou está em acordo com aquilo que o mundo nos oferece? Como nós estamos lidando com os nossos relacionamentos? Da maneira que Deus estabeleceu? Ou da maneira que o mundo sugere que façamos? A maneira de Deus é que você deve, como marido, amar a sua esposa, assim como Cristo amou a sua igreja e está disposto a se sacrificar por ela. E a mulher ser submissa ao marido, que é o cabeça do lar, sendo apoio e auxiliadora naquilo que Deus coloca sob o seu cuidado. Como a gente lida com o ouvir, com o falar, com o irar-se? Seus relacionamentos têm sido desenvolvidos sob a influência do Espírito, do Evangelho transformador, ou por meio dos valores desse mundo corrompido? Seja sincero. A relação que você tem com seus amigos, com seu pai, com a sua mãe, com a sua esposa, com seu esposo, com o seu pastor, com seus irmãos em Cristo Jesus,
Elas estão sob a influência do Evangelho transformador? Ou ainda estão permeadas pelos valores de um mundo corrompido? Passe a ser praticante da palavra. Não é mero ouvinte. Como discípulo de Jesus, você tem se indignado com a injustiça? Tem orado por isso? Tem se colocado à disposição do agir de Deus? Isso tem movido você e o seu coração aos menos desfavorecidos? Você tem pensado naqueles que sofrem? Tem se doado a eles? Tem se oferecido a eles? Tem sido suporte a eles? Porque a gente diz assim, vou orar por você. E nem isso você faz, meu irmão. Porque quem fala não faz. Porque oração é ação. Não é uma oratória. É uma atitude. É uma entrega. É um eis-me aqui, Senhor. Vamos orar pelos que morreram no terremoto. Eis-me aqui, Senhor. Como é que eu posso ajudar? O que eu posso fazer? Eu posso ir lá? Sou jovem, não tenho nada para fazer. Em vez de ficar jogando videogame, PlayStation 5, vou vender esse negócio aqui, vou enviar para lá, vai ajudar alguns irmãos. Você tem se movido em direção aos menos favorecidos, você tem se movido em direção àqueles que estão perdidos, àqueles que estão oprimidos. Jesus não foi para os palácios. Jesus foi para Betesda, ajudar um homem solitário, sozinho. Jesus não morou em Jerusalém, Jesus morou em Cafarnaum, em Nazaré. Pode haver alguma coisa boa em Nazaré? Jesus foi para Gadara ver um demoniado. Viagem de um dia, de barco. Vai encontrar um homem. E não interessa se 30 mil porcos vão ser mortos. Mas os homens estão preocupados com o prejuízo que a gente toma com isso. A gente é preocupado com a guerra da Ucrânia e da Rússia, porque está interferindo na nossa economia, no nosso bolso. Não é porque gente inocente está morrendo lá. A gente fica preocupado quando troca de governo, não é porque vai oprimir pessoas, é porque vai mexer no nosso bolso. Os nossos interesses estão acima dos interesses do outro, e o Evangelho transforma isso. As suas palavras para com e acerca dos outros tem refletido a experiência transformadora do Evangelho em sua vida? O que você fala glorifica, o que você fala exalta, o que você fala salva, o que você fala cura, o que você fala liberta, o que você fala promove alegria, paz, porque seja a paz de Cristo o árbitro em vosso coração. O Evangelho tem lhe transformado ao ponto de você oferecer perdão àqueles que com palavra um dia te ofenderam, aqueles que com palavra um dia te magoaram.
Porque se não é isso, meu amado irmão, você é apenas um religioso. E Jesus não veio para salvar religiosos. Os que o Pai procura são aqueles que estão nele, que agem nele, que vivem nele. Às vezes, com o passar do tempo, Jesus deixa de frequentar nossa igreja, assim como ele fez com Nazaré. Ele passou a infância toda, a juventude toda em Nazaré. E quando ele voltou lá para pregar o evangelho, eles não aceitaram. Falaram: você é só filho de um carpinteiro. E Jesus se retirou dali. Tem horas que Jesus deixa de estar conosco. Tem horas que Jesus se retira do meio da sua igreja. Porque Ele não vem buscar religiosidade. Ele faz como Ele fez com aquela figueira. Que Ele foi buscar fruto e não achou fruto, e Ele amaldiçoou. E ela seca. Vira lenha. Vira galho seco. Vira palha. Porque os ímpios são assim. Mas o justo floresce. O justo, tudo que ele faz é bem sucedido. Que o Senhor aplique essa palavra ao nosso coração nessa noite. E que a gente saia daqui nessa noite praticante da palavra, não mero ouvinte. Amém. Em o nome de Jesus. Vamos ficar de pé. Deus, somos pecadores e carecemos do Senhor. Tu sabes que o mal que não desejamos, ó Deus, somos praticantes o tempo todo deles. Mas o bem que deveríamos fazer, ó Deus, esse não fazemos, ó Pai. Mas até quando seremos assim, ó Deus? Será que a vida toda vamos ser palha? A vida toda, Senhor, vamos ser secos, infrutíferos, sem produzir um fruto sequer, sem produzir transformação em nós e através de nós? Ó Deus, quão infelizes seremos, ó Deus, quão infelizes somos, ó Deus, se passarmos por toda essa vida e não praticarmos nada do que o Senhor nos ensinou. Por isso, ó Deus, que nessa noite seja a noite de transformação. Não deixe o nosso coração ficar igual de Faraó, duro igual uma pedra, ouvindo todos os dias a palavra do Senhor, ouvindo todos os dias o Evangelho sendo pregado pelo profeta Moisés, ouvindo todos os dias os recados que o Senhor enviava a ele, vendo todos os dias as desgraças, uma após outra, sendo lançadas sobre a sua vida, e mesmo assim, ó Deus, duro, preferir perder o filho do que aceitar a salvação gratuita, a entrega voluntária do teu filho para morrer por nós. Ó Deus, que não passe de nós o teu Espírito, que o Senhor não se afaste desta igreja,
que o Senhor encontre adoradores, mesmo que sejam prostitutas, como era aquela mulher samaritana, mesmo que sejam leprosos, mesmo que sejam centuriões, mesmo que sejam idólatras, alcoólatras. Ó Deus, se esses, ó Pai, forem tardios em falar, tardios em irar-se e prontos a ouvir, e começar a colocar em prática a Tua palavra em seus corações, como o Senhor mesmo diz, eles que chegaram por último serão primeiros, e os que chegaram primeiro, Senhor, ficarão em último, porque essa é a vontade de Deus. Ó Deus, que não sejamos como a igreja de Éfeso, que a gente não abandone o amor à Tua palavra, mas que a gente o adore em espírito e em verdade. Que seja assim para a glória do Teu nome, em o nome de Jesus. Vamos louvar o Senhor. Minha vida em Ti, Tu és meu fundamento, eu vou confiar somente em Ti, não vou ser abalado, eu vou construir minha vida em Ti, Tu és meu fundamento, eu vou confiar somente em Ti, não vou ser abalado. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, as ternas consolações, o poder do Espírito Santo de Deus, seja sobre vós, transformando, construindo algo novo no lugar do velho, lançando fora os velhos alicerces e estabelecendo o novo do Senhor na sua vida, e que transborde em você e que se espalhe por toda a face da terra, através das suas mãos, através das suas obras, através do seu envio, através das suas missões, e que chegue à Turquia, e que chegue à Europa, e que chegue à Síria, e que chegue à Ucrânia, e que chegue às favelas, às comunidades, aos carentes, aos necessitados. E faça de novo, e de novo, e de novo, e de novo, até que Cristo venha e estabeleça o seu reino e a sua justiça, desde agora e para sempre. Amém. 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 Deus abençoe, irmãos. Que domingo que vem você fique em pé, que não haja lugar nesta igreja para se sentar. E na sexta-feira, que não tem espaço em lugar nenhum desse templo, para que Deus fale ao nosso coração, para que a glória de Deus enche este lugar, e para que a gente comece e recomece algo novo para a glória do Senhor. Que Deus continue trazendo você, e que você traga mais um, para que quem sabe nos próximos domingos não haja mais espaço aqui para se reunir, a gente tem que se reunir lá fora, porque o Senhor quer de nós algo novo. Essa igreja sempre plantou igrejas, e que ela continue plantando, que ela continue multiplicando. Em 3 anos de existência, essa igreja tinha mais de 200 membros, 3 congregações. 60 anos depois, a gente tem uma congregação, a gente ainda não chegou nem nos 200. Tem algo errado, e não é em Deus, é em nós.
mesmo Deus, mas os moradores são diferentes e a gente precisa começar a trabalhar. A gente precisa começar a encher este lugar para a glória de Deus. Façamos isso. Traga os que estão fora. Não passe de largo. Traga em nome de Jesus. Dê o seu lugar para eles, para que o nome de Deus seja engrandecido. Em nome de Jesus. Ide em paz, igreja. Ide em paz. Essa semana vamos ter trabalho aqui a semana inteira. De manhã, tarde, noite e madrugada. Vem ajudar. Tem muita coisa. Então vem ajudar. Se puder à noite, puder de manhã. Mulheres, tragam lanche. Mulheres, venham ajudar. Temos muito o que fazer. Então Deus abençoe. Vamos trabalhar.